Saudações a todas e todos. Estamos em mais uma atividade da RNB Cursos e hoje com um tema muito candente, muito acolhedor. O amor como linguagem. Do amor romântico ao amor líquido. Então, já está explícito no título que eu usaria como referência a obra de um grande pensador, Zygmunt Bauman, com a sua metáfora da liquidez. Mas, acima de tudo, é um debate multitemático. Então, o que seria pensar o amor como linguagem? Roland Barthes coloca o seguinte, que o amor é um discurso. E falar do amor não é tão fácil quanto parece. Afinal, precisamos abrir nossos corações, precisamos desenvolver nossa verve poética e, sobretudo, dar um tom lírico aos nossos afetos. Então, colocar no papel nossos afetos e colocar em palavras nossos afetos é algo difícil. Nietzsche colocava o seguinte, Nietzsche colocava no seu Crepúsculo dos Ídolos, sobre a questão da limitação semântica da linguagem, que quando a gente fala, a gente se vulgariza, porque em toda fala há um grão de desprezo. Então, ou seja, cada palavra transmitida ou escrita, ela nunca dá conta da totalidade vivencial da nossa existência. Então, qualquer discurso nunca expressa adequadamente a nossa tonalidade afetiva. Há também um poema de Olavo Bilac, Inânia Verba, que justamente ele apresenta o descompasso entre a ideia e a forma, entre a ideia que é quente, pulsante, e a palavra que é fria. Então, temos aí três camadas. Os afetos, que são inefáveis, irrepresentáveis, a palavra falada, que é dinâmica, mas que nunca dá conta da plenitude dos afetos, e a palavra escrita, que é fria. Não estou dizendo aqui para a gente parar de escrever ou de falar, claro que não. Mas temos que pensar o seguinte, temos que pensar a ideia de que nós nunca conseguiríamos transmitir plenamente as nossas vivências interiores. Não há palavras para elas. Então, voltando a Nietzsche, ele coloca isso, que o falante, ele se vulgariza com a linguagem. Afinal, quando eu falo qualquer questão, eu preciso comunicar a minha vivência. E comunicar, tornar comum, exige que tenhamos um aparato linguístico partilhado, que anula a pluralidade semântica das vivências singulares, como Nietzsche também destaca. Então, a folha. Não. Então, por tabela, o que é o conceito? O conceito é a anulação das diferenças em prol das pretensas particularidades comuns, em prol dos pretensos traços idênticos. Só que nada é idêntico. Nenhum olho é idêntico, nenhum cabelo é idêntico, nenhuma pessoa é idêntica, nenhum livro é idêntico. Tudo é singular. Mas, para a facilidade comunicacional, abrimos mão dessas trilionésimas diferenças em prol de algumas características aparentemente comuns. Nossas percepções não conseguem enxergar todas as diferenças. Então, nós simplificamos nossas vivências. A linguagem, então, simplifica as nossas vivências. Essa seria, então, a grande problemática da linguagem. A linguagem é feita para comunicar e não para singularizar. Ponto muito importante. Mais uma vez, precisamos de muita comunicação. Não estou defendendo aqui a ausência de comunicação, mas ela não é capaz de abarcar a nossa plenitude. Então, para dizer
Vamos silenciar? Pode pensar, imagina só, uma palestra em silêncio, uma aula em silêncio, uma aula sem conteúdo. Ficar 1 hora e meia sem falar nada, apenas ouvindo o ruído de pensamentos. É interessante isso, uma palestra sem fala, né. Mas, justamente, aquilo que é mais profundo na vida é irrepresentável, permanece silencioso. Então, o amor autêntico, ele é descrito, ele é narrado, mas ele pressupõe também que tenhamos a capacidade do silêncio, da contemplação, da estética não verbal, ou seja, uma conexão do corpo com outrem sem a mediação da palavra, uma experiência estética de contemplação, veneração, adoração e comunhão psicofísica. É uma ideia. Então, quando falamos sobre o amor romântico, eu digo aqui o amor romântico não no sentido histórico da palavra, o romantismo. O amor romântico, como nós vivenciamos na nossa acepção comum, olha aí, como amor, como entrega, como paixão, como envolvimento pleno para com a pessoa do outro. E um amor que muitas vezes transcende a lógica pragmática, utilitária da razão instrumental, né. O amor romântico, ele muitas vezes nos faz fazer coisas que podem parecer insanas, loucuras, mas o amor tem razões que a própria razão desconhece, já dizia Pascal, né. Então, quando eu amo alguém, é uma pessoa na sua plenitude. Então, quando eu colocar amor, então um vídeo de amor romântico, amor clássico, que amor é esse? Então aqui a gente define amor romântico nessa ideia de um amor caracterizado pela entrega, pelo mergulho no ser do outro. Então, um amor pautado pela alteridade, onde você reconhece a grandeza do ser do outro, a sua historicidade, reconhece, eh, não aquilo que ela oferece para você, mas você reconhece o que ela é em si mesma. Porque o verdadeiro amor é você ver o outro na sua plenitude, sem talvez compreender essa pessoa integralmente, que a própria psicanálise fala isso, né. Nós temos um vazio, há um hiato comunicacional entre os corpos e as mentes. É impossível compreender plenamente alguém, né. Você pode ter uma relação duradoura, você nunca vai conhecer plenamente aquela pessoa. Sempre há um segredo, sempre há um vazio que nunca vai ser preenchido, nem pela linguagem, nem pelo próprio corpo. Então, ou seja, é esse vazio que dá uma certa angústia, mas também um sentimento, uma sensação de transcendência sobre aquilo que é corriqueiro. Afinal, nos tira de qualquer tipo de modorra, de burocratização afetiva e existencial. Então, ou seja, nunca haverá plena satisfação no processo relacional. Sempre haverá uma falta, uma carência. Não há o preenchimento pleno no ser do outro. Mas essa busca que nos motiva, na própria teoria platônica, é assim: você busca no outro a completude. Nunca vai encontrar a completude, mas ao buscar a completude, você passa do sensível ao inteligível, do particular ao absoluto, do concreto ao mais sublime possível. Ou seja,
é uma relação de quantidade para a qualidade. Para Platão, no amor, a gente busca a satisfação talvez imediata do desejo, mas há um anelo interior no homem buscando a plenitude, que não será alcançada com outro ser. Então, sempre vamos buscar realidades maiores, do particular para o geral, para o natural, para o cosmológico, até chegar ao divino, por exemplo. Que, no fundo, essa é a ideia do amor platônico. É você sair do particular para o geral, o absoluto. Então, ao amar um indivíduo, no fundo eu amo a totalidade das coisas. A totalidade singularizada naquele sujeito, naquela pessoa. Eu amo aquela singularidade que, dos meus sentidos limitados, impedem a minha compreensão plena, talvez, desse processo. No final, eu fico pensando assim: eu amo aquela pessoa, do eu para o eu, sem necessariamente, quem sabe, compreender plenamente o outro. Eu quero compreender o outro, mas nem sempre consigo compreender o outro. Tá? É algo que a gente tem que também aqui abordar. Bem, o amor cristão, por exemplo, ele ratifica a ideia da ágape, amor-caridade. Né? O amor sexual, por exemplo, erótico, ele só tem serventia não como um fim em si mesmo, mas como um meio para o fim, a procriação da espécie. Para o cristianismo, o amor autêntico ele é impessoal, pautado pela caridade, caritas, pela ágape, o amor ao outro mediante a nossa participação no amor divino. Então, eu amo a criatura, ou eu ajudo a criatura, não pensando nela em si mesma, mas ela como uma obra de Deus. Então, no fundo, o cristianismo transmite essa ideia, né, do amor, não pelas criaturas, mas pelo Criador. Ou, se eu venero a criatura, é tendo certeza de que ela espelha, de alguma forma, algum aspecto do Criador. Então, isso aí é algo bem interessante de ser pensado também. Né? O amor cristão não é um amor pautado pela defesa da singularidade de cada pessoa. Né? O amor matrimonial no cristianismo, ele é um meio para um fim, não um fim em si mesmo. Né? Afinal, o verdadeiro amor é o amor divino, amor para com Deus, que é eterno. Enquanto o amor para as criaturas é perene, ele se dissolve, se dissipa. Então, nós não podemos acreditar, né, na permanência desse amor para as criaturas, amor perecível, que é pautado no tangível, naquilo que se dissolve, que se dissipa com o tempo, com a morte. Bem, mas a poesia permanece. E a poesia, ela sempre vai defender essa ideia, né, da paixão do amor. O amor como expressão máxima da nossa individualidade, de maneira a sermos mais, a sermos singulares e diferentes. Então, essa é a tônica do amor romântico. O amor que vai, sim, valorizar de criatura para criatura. O amor que, ao amar a criatura, faz desse amor um fim em si mesmo. Ou seja, meu mundo se reduz àquela pessoa. Meu mundo é aquela pessoa. Quando eu amo alguém, eu posso até mesmo amar o mundo inteiro, mas é aquela pessoa que é o chamariz para essa pujança afetiva eterna. Esse amor que nunca se dissipa, ou que nunca quero dissipar. Como diz, né, Vinícius de Moraes, um amor que seja eterno enquanto dure. Né? Ou seja, a questão da intensidade. O que vale aqui é a intensidade. A intensidade de um ato de amor vale mais do que uma vida inteira, talvez. O que vale é aquele instante.
aquele instante que tem que ser vivenciado da maneira mais imersa possível, e não contando o tempo. O amor autêntico, ele suprime a cronologia. O amor autêntico, ele suprime a nossa necessidade performática de tempo e também nossa adequação ao espaço. Então, o amor romântico, como categoria filosófica, como forma de pensamento, é um amor que, ao amar alguém, faz disso um ato político, uma política dois, onde o mundo se resume, não de forma egoísta, a duas pessoas, mas como se duas pessoas fossem um mundo conectado. Então, nossos grandes poetas, artistas, ao celebrar o amor, eles celebram uma partícula da criação do mundo, uma partícula da vida, uma partícula da pletória da existência, na sua magnitude, na sua grandeza, no seu caráter extraordinário, que não pode ser, de forma alguma, dissipado. O amor, na sua mais poderosa forma de maravilhamento. Então, é preciso coragem para amar. Preciso coragem para amar. Afinal, amor é investimento, é risco, é dor, é angústia, mas faz do ser humano uma poderosa força criativa. O amor faz do ser humano alguém capaz de afirmar a potência do existir. O amor faz alguém ser capaz de criar uma historicidade para si mesmo e para a pessoa querida. Eu digo aqui de maneira ampla. Não importa gênero, não importa sexo, importa que é o seguinte: é o ato de amar, na sua força mais extraordinária. Bruno, você destacou aqui, pois é, o amor eros, amor erótico, passional, que é legítimo, né? O amor filia, amizade, querer estar próximo de alguém, estar em torno. E o ágape, o cuidado, o amor cuidadoso, o amor caridoso. Veja bem, a gente fala de, como é que é? Erosofia, né? Veja bem, a gente não fala erosofia, a gente fala filosofia, porque a nossa atração intelectual, pela sabedoria, ela é corpórea também, mas ela não é, digamos assim, erógena. Eu posso ter uma relação erógena com a palavra, né? A palavra é erógena, tem um tom erótico também. Mas veja, olha que coisa interessante. Não é eurosofia, é filosofia, justamente. Porque o filósofo, ele não possui a sofia, o saber, mas ele busca o saber. Ele quer ficar em torno do saber. Ele é amigo do saber. Ele ama o saber como uma amizade, como um processo de comunhão intelectual. Estar ao lado, estar junto da pessoa querida, né? E nem é também agapisofia, né? Porque não é uma relação de caridade, de piedade ou compaixão. É uma relação de busca, busca estar próximo dessa pessoa que você tanto ama. Então, eu amo saber. Eu não detenho saber, mas eu amo saber e essa busca me faz mais, me torna maior, me faz progredir. Esse é o grande ponto, né? Pensemos nisso. É... Então, outro aspecto que eu quero abordar aqui com vocês é a ideia de que esse amor romântico é um amor
que é uma ruptura com a ordem normal da vida, uma ruptura com a ordem lógica das coisas. Afinal, nesse amor, nós buscamos sair da rotina. Veja, né? A gente pode até comentar quantas histórias trágicas de amor. Pessoas que tanto amaram, outrem perderam a própria vida, porque não suportariam viver sem a pessoa querida, né? Afinal, a consciência estava conectada ao outro. Uma consciência que só conseguia encontrar sentido naquele amor pelo outro, naquela conexão plena ao outro. Então, esse é um ponto também fundamental para pensarmos. Um amor, um amor que não pode ser refreado, um amor que não pode ser bloqueado por causas externas. Ninguém pode impedir o sujeito de amar. Então, eu acho que essa é a essência do amor romântico. Um amor autêntico, verdadeiro, não pela lógica, mas porque ele é justamente expressão da nossa mais bela singularidade. Então, há poesias sobre isso, há músicas sobre isso, há pinturas e esculturas celebrando esse amor romântico. O amor que abraça, que acolhe, o amor que funde o ser ao outro. O amor romântico, ele quer a fusão do eu com o outro. Eu e tu. O amor de maravilhamento. O amor de encantamento. E no mundo desencantado, no mundo racionalizado, como amar verdadeiramente alguém? Como amar alguém sem a preocupação do cálculo egoísta? Vejam só, quantos romances falam disso? Machado de Assis, Essa de Queiroz, Flaubert, e muitos outros, expressando um amor que é calculista, o amor das convenções, não o amor real, o amor pautado para perpetuação das posses, pautado pela necessidade humana de estarmos com alguém na sua satisfação imediata, sem pensar o todo. Ou seja, apenas o cálculo egoísta. E Flaubert, Machado de Assis, Essa de Queiroz, e muitos outros autores vão exibir as hipocrisias e convencionalismos desse amor burguês, pequeno burguês. Esse amor que não é a expressão plena do Eros, mas é um amor pautado pelo cálculo monetário, o cálculo monetizador. E isso é o empobrecimento da existência. Então, o amor romântico, ele rompe as barreiras econômicas, políticas, ideológicas, religiosas. É um amor que vai contra as convenções. Então, todo ato de amor romântico não deixa de ser um ato revolucionário, porque, de uma maneira, ele rompe os paradigmas pré-estabelecidos. Nós temos o amor líquido, de tantos amores possíveis, que nosso grande pensador, Zygmunt Bauman, abordou de maneira magistral em suas obras. Primeiramente, o que é a liquidez? Vamos pensar aqui, essa metáfora ela é retirada do Manifesto Comunista, de Marx e Engels, sobre tudo que é sólido se desmancha no ar. Né? As instituições rígidas estão dissolvidas pelo cálculo burguês. A burguesia ela revoluciona os meios de produção. Ela destrói as fabulações idílicas e submete nossa vida ao cálculo rentável do egoísmo
da afirmação de si e também do pragmatismo material. Então isso é uma revolução no modo de ser. Não é que não houvesse isso antes, mas a burguesia, ela cria o quê? Um ethos econômico e social pautado na eficácia, pautado pela capacidade humana de prosperar a todo custo, sem freios, sem limites. Bem, então o capitalismo, quando se desenvolve, ele promove a euforia do consumo, a neofilia da moda, o apelo da publicidade e o próprio fetiche da mercadoria. A atribuição de propriedades mágicas para as coisas, propriedades artificiais. Eu transfiro para a realidade valores artificiais. Então, as coisas ganham vida própria e nós, humanos, somos coisificados. O meu valor humano está enquanto eu produzo, enquanto eu consumo. Fora disso, é impossível. Fora disso, é impossível existir verdadeira capacidade humana de progresso e prosperidade. Então, eu devo produzir para consumir e consumir para ser. Eu sou aquilo que eu tenho. Né? Então, isso manipula toda a nossa forma de sociabilidade. As relações humanas são pautadas pelas coisas. Eu sou aquilo que eu tenho. Não posso dizer eu sou aquilo que eu sou. Eu sou aquilo que tenho. Vejam, dá até para fazer aqui uma interpretação veterotestamentária disso, né? Ou bíblica como um todo. Eu não sou mais aquilo que eu sou. Eu sou o que eu tenho. Olha aí. Eu sou aquilo que eu tenho. Né? É, então, a cidade moderna, na sua urbanização acelerada, ela cria relações instáveis, instituições aparentemente rígidas, mas que são instáveis. Tudo é muito dinâmico, tudo é muito acelerado, tudo é muito corrido. Então, em quem eu posso confiar? Em quem eu posso estabelecer relações duradouras, relações pautadas pela capacidade de reconhecer a alteridade? Então, é um ponto que eu preciso abordar com a plenitude da nossa existência. Como? Como eu posso? Como eu posso pensar o ser humano se ele vivencia o cálculo do risco, o cálculo do rebanho, o cálculo de uma vida que impede a nossa plenitude existencial? Um ponto para a gente aqui debater. É, então, a nossa vida, na sua plenitude, ela pressupõe uma reflexão, uma reflexão sobre nossa capacidade de refletirmos sobre a existência para além do apego material, para além de qualquer tipo de adesão fetichista nas mercadorias, ao apreço
pela maquinação, a todo tipo de adesão ao modelo de vida consumista, né. Então, olha só a síntese. Esse amor romântico é um amor que está além das posses, né. É um amor que pensa a vida humana como intensidade. E vejam, havia toda uma luta, né, há toda uma análise histórica, econômica, sobre casamentos ou relações entre classes diferentes, né. A pessoa já é adestrada desde o início a sempre pensar o seguinte: tem tal tipo de pessoa para você, tal tipo de relação, né. Você não pode fugir disso. Tem que seguir, um aspecto já pré-direcionado para a família. Então, aonde está o espaço para a ousadia? Então vejam, o mundo moderno o mundo moderno, esse mundo acelerado, esse mundo dinâmico, esse mundo extremamente fugidio, ele esse mundo extremamente fugidio, ele impede o ser humano de, ter a capacidade da interiorização. E o amor autêntico, ele pressupõe que tenhamos a capacidade, né, de ver o outro na sua grandeza, na sua plenitude, né. Então acho que o grande ponto capital aqui, o grande ponto capital para que a gente, consiga, ver a pessoa humana de maneira multidimensional. O ser humano de maneira multidimensional. Alguém que não pode ser apenas pautado pela rentabilidade, pelo cálculo, pela impossibilidade, né, de valorizar a contingência. Porque o amor é contingência, o afeto é contingência. Então isso é algo que a gente vai colocar na análise filosófica do amor. Então vejam, quando Bauman coloca a ideia do amor líquido, ele não é só um fenômeno moderno. Sempre houve qualquer tipo de relação humana pautada pelo cálculo, pelo interesse. A questão é, no mundo moderno, no mundo moderno, os afetos humanos, eles estão extremamente rentabilizados e capitalizados, né? Os afetos humanos estão rentabilizados e capitalizados. Então, ou seja, e aqui depende de ideologia, né? Não tem como negar. Nós vivemos numa cidade de mercado, onde eu compro afetos, né? Então, qual é a grande questão? Eh, Nós passamos por várias transformações de costumes. Há muitas transformações de costumes, né. Então, eh, independente para o bem e para o mal, né, eu acho que sempre é um avanço social. Mas a própria tecnologia da informação, ela vai criar o quê? Uma diluição das redes pautadas pela alteridade. Eu vejo o seguinte: estamos aqui reunidos, debatendo um tema filosófico amoroso. Há alteridade aqui, porque além do espaço-tempo, além das cadeias temporais, geográficas, estamos unidos por pensamento. Agora, quando eu vejo o outro como mera imagem de consumo, eu tiro a sua substancialidade, né.
Quando eu vejo o outro como mera imagem de consumo, eu tiro a sua substancialidade. Então esse é um problema da nossa existência, né. O ser humano, ele não é visto como alguém que tenha uma dignidade plena, alguém que tenha a sua capacidade maior de grandeza existencial, tá. Então, esse é um problema para a gente estar abordando. E Bauman, então, quando fala sobre o amor líquido, ele vai fazer análise sobre, por exemplo, o site de relacionamento, né, a virtualização das relações humanas. Então, o grande ponto é a perda da nossa capacidade de investimento. Perdemos a capacidade de investimento no outro, né. Ou seja, eu tenho medo de investir no outro. Eu tenho medo de vivenciar com o outro uma relação intensa, duradoura ou não. Eu não quero. Eu quero apenas usufruir do outro como uma mercadoria. O outro é uma mercadoria, é um objeto para minha satisfação imediata, que eu posso descartar a qualquer momento. Que ele vai dizer das relações de bolso. Ou seja, eu tenho ela à minha disposição. Eu tenho contatos, não tenho amigos, não tenho amores, né. Pode pensar, Dom Juan, ele vivenciou o amor líquido? Complicado dizer, mas ele é uma figura o quê? Que nunca teve de fato a satisfação. Ele foi eterno satisfeito. E ele queria o quê? A quantidade. Ele não queria a qualidade, né. Porque ele tinha uma lista, por exemplo, quantas mulheres conquistou na Alemanha, na Itália, na Espanha, na França, né, na Turquia. A preocupação dele é o quê? Era uma lista. Era o mais possível, não o melhor possível, né. Só que então pode, quem sabe, seria um amor líquido antes da era tecnológica, Casa Nova, muitos outros, né. Mas hoje a situação é mais complexa, que tanto Dom Juan quanto Casanova, eles investiam na sedução, na área amatória, investiam na arte do amor. Então, é um ponto que a gente tem que abordar. O que ocorre na sociedade ultratecnológica esvaziada é o imediatismo, a falta de conexão com a totalidade do ser do outro. Isso por quê? Porque no fundo, eu tenho medo de amar. Eu tenho medo, né, de interagir com o outro e sofrer pela perda, pela negativa. Eu não aceito a negativa. A sociedade de consumo é puramente positivada, ou seja, ter mais, ser mais, estar sempre querendo mais e nunca perder, sempre rentabilizar, sempre gozar a todo custo, gozar sem dor. O amor é dor também. O amor exige dor, exige abertura para o sofrimento, para a perda, para o luto. Pensemos nisso. Então, o amor líquido, que é talvez represável, se dissolve, fica feito, não é que o amor sólido fosse melhor, é porque nós temos histórias terríveis, né, de violência. Não é isso que Bauman está destacando. Não há como negar que a nossa própria sociedade avançou muito nos seus costumes e ao respeito ao casal, ao cônjuge. Isso é fundamental no nível jurídico, é claro, e não é um debate que está em torno aqui. Mas o que nós perdemos a nível social, psicológico e existencial é a paciência do conceito, a paciência do investimento. Então, por exemplo, uma relação plena, você tem que ter paciência,
tem que esperar, tem que ter kairós, o tempo certo, né? Independente de ser uma questão de conquista ou não, mas a convivência e a convivência para você conquistar a pessoa amada, ela tem que ser bilateral. Envolve uma certa angústia da satisfação. Agora, o que Bauman chama de relações de bolso, do amor líquido, essa etapa de investimento ela é dissolvida, não existe. Ela é superada. Então, ou seja, tudo muito rápido. A ideia é gozar. E aí envolvemos o quê? Uma ansiedade de desempenho. Uma ansiedade de desempenho que não tem tempo a perder. Uma ansiedade do gozo a todo custo, porque você é obrigado a ser feliz. A propaganda me marcou muito. Porque você tem obrigação de ser feliz. Porque você é obrigado a gozar. Então, felicidade é associada ao poder de gozo. Se você não goza, você é fraco, você é limitado, você é deficiente. Se você não goza, você não tem a capacidade, né, de realizar a sua plena personalidade. Todos nós queremos gozar. Só que agora é o quê? É um gozo narcísico, autocentrado. Essa é a demanda do amor líquido. Um amor ultra individualizado. Um amor onde eu não reconheço a dignidade do outro na sua existência, né? Não reconheço a dignidade do outro na sua existência. Eu vejo apenas o outro como um objeto descartável. Um objeto onde, para que eu seja mais, eu preciso ter mais, gozar mais. Gozar, mas não ter abertura para a historicidade do outro. Então, é um amor vazio. E, mais uma vez, não é uma leitura moralista, nem denunciatória, mas é um sintoma do tempo. É um sintoma da sociedade narcísica, autocentrada e mesmo que aproveita de maneira muito equivocada um certo viés liberal. E, no fundo, reforça um conservadorismo. Por quê? Porque tem medo, né? Então, ou seja, que progressismo social esse que nós temos? É falso. Porque liberalidade de costumes, que na verdade cria medo, medo de amar, medo do investimento. Então, ou seja, perdeu-se essa expectativa, a ideia da espera. Um exemplo clássico aqui, cartas de amor. Você tinha que escrever uma letra bonita, tinha que desenvolver a capacidade, né, das ideias fluírem no texto, mandava no correio, a pessoa receber, ou seja, né, ou que tinha esse mensageiro talvez. Eu não tinha WhatsApp, não tinha celular, tinha aplicativos. Então havia paciência da espera da resposta. Agora não, agora você é obrigado a responder rápido, o tempo todo. É uma sociedade pornográfica. Ela exige de você que você se mostre, que você. E no sentido, não no sentido aqui de despudor. Pornográfico é porque ela quer que você se exiba, quer que você revele o tempo todo os seus afetos, de forma acelerada. Uma palavra bonita aqui, dromocrática. O poder da velocidade, o poder da corrida. Dromocracia, o poder da corrida. Sejamos democráticos, quanto mais rápido, melhor, né? Então, o amor líquido, ele se aproveita esse uso alienado e também anti-alteridade das redes sociais, que deveriam ser utilizadas para mais engajamento, mais solidariedade, mais democracia, é o uso da rede, das técnicas da informação, é o uso da tecnologia da informação para consumir o outro. É uma relação de consumo do outro. Não apenas consumo mercadorias, como também consumo outro. Consumo outro e tiro dele a sua substancialidade.
Então esse outro não é mais um ser humano, é uma coisa. Só que é o seguinte, se eu vejo o outro como uma coisa descartável, ora, eu também sou descartável. Por que que eu tenho que ser cereja do bolo? Por que que eu tenho que ser justamente a pessoa perfeita? Eu não quero sofrer, eu não quero sofrer, mas eu faço os outros sofrerem com as minhas práticas consideradas eh, exploratórias sobre o outro. Então, veja, eu exploro o outro, ou no trabalho, ou também exploro na afetividade, né? Então, ou seja, eu posso ter uma carta de clientes, posso ter uma carta de afetos, basta escolher quem eu quero hoje, né? E brincando, é quase que um açougue afetivo, né? Você escolhe o tipo de carne ideal, o tipo de pessoa que você quer, como os aplicativos fazem, né? Então, mais uma vez, não é para denunciar, não é uma crítica moralista, mas é um sintoma de que é um grande shopping digital, um shopping da sexualidade, um shopping da negação da verdadeira praxis erótica, que é o quê? Investimento, a paciência e a própria necessidade da recusa. Ele colocou aqui, bom, Bruno, que o Bauman, né, os laços afetivos se cipam com mais facilidade, que as pessoas terminam relacionamentos de maneira mais ágil que outrora. Então, e aqui no caso ele tem que destacar o seguinte: tem relações que realmente, quando esgotou, não dá mais. O sofrimento é pior se você ficar prolongando, né? É preciso o quê? Ter coragem, né? Ter coragem antes da ruptura. E isso é sinal de grandeza, né? Prolongar o sofrimento também é o quê? É um masoquismo, né? É até uma autoflagelação. Mas o que acontece mesmo, como não há alteridade na relação líquida, então tudo bem. Não acontece, né? Até relações fantasmas se diz, né? Você simplesmente some. Você tem uma relação com a pessoa e de repente some. Para de se comunicar com ela. Ou seja, como se ela não existe mais. Então é um sintoma também da nossa despersonalização. Que é muito triste. É muito triste esse tipo de vida. Uma vida que é afetivamente miserável. E como o Bauman vai dizer também, a questão da dança das cadeiras. Em quem eu posso confiar? Não tem espaço para todo mundo. Então, no fundo, eu vivo numa angústia constante. Em quem eu posso confiar, né? Ou seja, eu não quero ser traído, não quero ser superado. Logo, prefiro talvez não confiar em ninguém. Prefiro viver nessa relação extremamente de esvaziamento moral, onde nunca terei a capacidade de expressar plenamente as mais diversas possibilidades essenciais de relacionamento, né? Então, mais uma vez, as tecnologias da informação são maravilhosas. Eu não quero hoje voltar a escrever carta. A gente não vai voltar atrás na tecnologia, mas o problema é que as tecnologias, elas não dão conta, né, dessa demanda humana. Então, ou seja, nós queremos amor, queremos afeto, né? Eu posso muito bem utilizar a tecnologia da maneira mais poderosa possível, criando alteridade, conexão autêntica, para além do espaço-tempo. Não é só a presença física que conta. Eu posso ter muito mais afeto para alguém à distância do que presencialmente, né? Posso ter uma troca intelectual à distância. Posso. E presencialmente não tem nada. Agora, eu não posso fugir do presencial também, do contato humano, dentro do possível, né? É, é no contato humano que nós temos a contingência e também um período do silêncio. Muitas vezes silencia ao ver o outro. É uma veneração, é uma contemplação.
A gente sabe que na vida concreta, nem tudo vai ser preenchido por palavras. Então o silêncio é importante. Já pode falar o tempo todo, cansa, né? A gente precisa ter essa ideia. O amor líquido, ele não cria o silêncio. Ele não valoriza o silêncio. Ele valoriza o preenchimento contínuo. Mais uma vez, positivado. O silêncio, ele é negativo. Porque o silêncio, ele rompe a cadeia lógica, a necessidade de falar, falar, falar. O falar demais, ele é positivo, porque ele gera dados, gera conteúdo, mas sem a ideia de uma experiência verdadeiramente significativa. Então, hoje nós buscamos aqui a felicidade, reviver, mas também o prazer, o gozo, mas sobretudo buscamos o quê? Uma vida com sentido. E a vida líquida é uma vida sem sentido, desorientada, uma vida onde nós não temos padrões. Os padrões também são criações sociais humanas, né? Mas e além, é uma vida que nós não temos, né, uma plena autonomia. Nós acreditamos que somos autônomos, mas na verdade estamos nos baseando em critérios pré-estabelecidos pela própria lógica do consumo. Ou seja, o eu virou mercadoria. A alteridade, o ser do outro se tornou coisa, colonizada, descartável, fetichizada. Eu vejo o outro com essa possibilidade de abocanhá-lo, de absolvê-lo. E isso é a negação da nossa plenitude existencial. Então, essa é a essência do amor líquido. Então, para dar encaminhamento, o que nós devemos pensar? O que a gente pode fazer para mudar? Né? O medo sempre vai existir. Sempre vai existir medo. Medo da morte, medo da finitude, medo do luto, medo da solidão. Né? Há pessoas que têm medo de amar, pois têm medo da solidão, medo da perda. Então preferem não se relacionar ou preferem sempre essa relação fugaz. Mais uma vez, isso não está sendo aqui condenado, não é ponto de pauta. É um sintoma de nosso tempo. Né? Já que hoje é possível você escolher. Você pode entrar em sites, em aplicativos e escolher a melhor forma de se relacionar com alguém, sem o medo da perda. Ou, quando cansa, você vai para outra, de maneira cada vez mais rápida, mais rápida, mais rápida. É a cultura da aceleração. É a obsolescência programada do ser humano. Isso é a vida líquida. Isso é o amor líquido. Vejam bem, a obsolescência programada do homem. Nós temos duração. A relação tem durabilidade. Ela se corrompe. Então, nós já entramos pensando na saída, e não pensando na perpetuação atemporal. Então, é um sintoma da nossa realidade cultural. E nesse mundo infocrático, nesse mundo onde a informação, os dados e toda a estrutura comunicacional, ela é pautada pela impossibilidade de vermos o outro como alguém singularizado e autêntico, é cada um por si e todos contra todos. É o grande Leviatã. Né? Um homem é o lobo do homem. Uma guerra de todos contra todos. Sem amor, com medo. Ou seja, o medo, a fobia, ela prevalece sobre os laços afetivos. Assim como eu tenho medo da morte, da pobreza, do desemprego, eu tenho medo de amar e não ser amado. Tenho medo de amar e ser traído. Medo de amar e não ser correspondido. Então, para isso, eu crio uma couraça de consumo, uma couraça onde o gozo a todo custo, ou não gozo, para não arriscar, me deixam num estado de
razoável estabilidade e uma vida que é unidimensional, mas uma vida sem investimento afetivo, uma vida dedicada a funções específicas, mas onde eu não tenho a possibilidade do olhar, do toque, do convívio, a convivência com o outro. Então vejam, para falar do amor líquido, usamos a linguagem. E é difícil representar essas experiências, porque também simplifica. Simplifica, a linguagem simplifica, mesmo a experiência líquida. Mas nosso exercício de falar sobre o amor é um exercício filosófico, de amor à vida. Então, se amo alguém, eu amo a vida. O amor autêntico por alguém é o amor à vida. Um amor que transcende as barreiras históricas. Um amor que faz a vida ter sentido, né? Independente da espécie. Mas é, quem sabe, uma política dois ou uma solidão dois. Mas, acima de tudo, é algo que nos traz sentido. Algo que dá sentido à nossa existência e maravilhamento à nossa realidade concreta. E permanecerá além de nós. Mas nós somos seres históricos. Fazemos história ao criarmos, ao progredirmos, ao amar. Ao amar alguém. Que amar alguém, realizar esse amor, é um ato de transformação material, espiritual da realidade. Então eu vou parando minha exposição por aqui. Agradecer a todas e todos e que celebremos o amor das maneiras mais amplas possíveis. Afinal, somente assim, quem sabe, possamos mudar o mundo. E para mudar o mundo, tem que mudar a mim mesmo. Se eu quero mudar o mundo, é porque eu amo o mundo. Também amo a mim mesmo. E mudando o mundo, amo o próximo. Então, olha aí, olha o ato político do amor. Aqui não existe amor líquido, também poderia existir a política líquida. A política pautada pela falta de amor ao comum, ao público. Então, quem ama de verdade, de uma forma, está aberto para o mundo. E quer que esse mundo seja um mundo melhor. Mais pleno, mais feliz, um mundo mais autêntico. Um mundo mais pujante. Um mundo mais sensível. Um mundo glorioso. Mas, para isso, há muita coisa a ser feita. Uma questão de paciência. Paciência e capacidade de tolerar, de entender os sintomas do tempo e, sobretudo, também de pensarmos a realidade como uma dinâmica que estará sempre além de nós. Nós passamos e o mundo fica.